Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. O Ministério do Turismo e a Panvision apresentam o 24º Florianópolis Audiovisual Mercosul. E agora, horário muito especial, horário de abertura do 4º encontro de coprodução do Mercosul. O FAM, que é realizado, ele é produzido com a Lei de Incentivo à Cultura, apoio Celesc e ENGE, com realização da Associação Cultural Panvision, Moringa Produções Audiovisuais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, com o apoio, é claro, da Lei de Incentivo, como eu já falei, porque nós vencemos o Prêmio Catarinense de Cinema de 2019, e temos aqui também o Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Tiago, boa tarde. Boa tarde, Alissa. Vamos, então, ao 4º encontro de coprodução do Mercosul com convidadas muito especiais. Sim, vamos dar um start. A gente sempre brinca, né? A gente inventa coisa, né? Mas, muito feliz de estar aqui hoje, mais uma vez, né? Tivemos abertura ontem, agradecer ao carinho de todos que já mandaram mensagens, dizendo que foi lindo, maravilhoso, que assistiram o filme, que daqui uma hora, quando a gente terminar aqui, correndo, a gente já tem o debate também com os filmes que passaram, né? Mas hoje, em especial, com a abertura do 4ª edição do Encontro de Coprodução do Mercosul, a gente tem uma atividade muito especial e que me dá um carinho muito grande de estar participando, né? De ter recebido esse convite para ser a base dessa atividade, que vocês já sabem, obviamente, mas é a 4ª edição, o lançamento da 4ª edição do programa Show Me the Found, tá? Que é um projeto do Brasília, Projeto Paradiso, com Brazilian Content e a revista de cinema, desculpa, gente, e o Cinema do Brasil, tá? Onde eles buscaram 51 fundos internacionais, tá? Para a gente, os produtores brasileiros, eu sou um deles, né? Buscar fundos de investimento no exterior, tá? Como financiar a nossa obra, né? Com os fundos que tem no exterior, principalmente por tudo que a gente está vivendo nos últimos 6 anos, né, que a nossa cultura está sendo massacrada e os investimentos também a quase zero. Né? Então, vou apresentar as nossas convidadas, a Raquel do Vale, do Projeto Paradiso, a Mari Morita, Brazilian Content, a Adriane Freitag, Cinema do Brasil, a Cristiane Oliveira e a Letéia Selonque. Bom, vou deixar, então, contigo, Tiago. Ela vai ter uma apresentação agora do FAM, do Encontro de Coprodução, e logo na sequência elas também entram para fazer suas apresentações, e ao final tem também aquele espaço para perguntas e respostas. Lembrando que lá no nosso site tem toda a programação, lá no fandetodos.com.br. Um ótimo encontro, obrigada. Obrigado. A gente tem um pouco a ordem das coisas, só que me deixam sozinho aqui, eu vou quebrando um pouquinho, mas a gente vai falar um pouco sobre o FAM, sobre o ECM como um todo, só que eu queria já chamar as meninas para a tela, tá? Que a ideia do festival também é essa, né? A gente não está só falando para uma tela, né, de um computador, não vendo quem está lá do outro lado me vendo, tá? Então, assim, vamos ver a Raquel, a Mari, a Adri, a Cris, a Litéia, tá? Na nossa plataforma do Zoom. Aí a gente vai conversar, eu vou falar um pouco para elas do que é o FAM. Ó, a Mari. Oi, Mari, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. A gente vai falar um pouco dessa abertura que eu comentei, né, do ECM, do 4º Encontro de Coprodução, que começou, na verdade, lá em 2 de setembro, começou com um laboratório. A gente teve 12 projetos selecionados para 10 horas de consultoria, com 12 experts, né, em coprodução. Tá? Foram 3 produtores, foram agentes de venda, foram distribuidoras. A Cris, o pessoal que está aí na Ensaiei ou no Facebook, estão vendo a Cris, estão vendo a Adri, a Raquel, a Letéia, apareceu todo mundo ali, ó, oi.
Isso que é o importante do fã que a gente acha, gente. Porque se a gente estivesse aqui ao vivo, né, no presencial, a gente estaria vendo as pessoas. E eu acho importante ver o rosto de todo mundo, né? Ver as ações, as reações das pessoas. Voltando ao fã, a gente estava com o ECM, né, a gente fez esse lançamento dos 12 projetos, com o laboratório, com projetos belíssimos, belíssimos. A qualidade dos projetos também nos espantou bastante. Teve um ganho muito grande e espero agora, na próxima semana, começar já com o pitching e o one-to-one também, que os próprios players sintam essa diferença também quando chegam passando por um laboratório, né? A nossa programação toda que começou hoje, do ECM, a gente tem esse lançamento do Show Me the Font, como eu falei, que vocês vão conhecer toda essa 4ª edição hoje com as meninas. Amanhã, no mesmo horário, a gente tem uma mesa de cinema latino-americano, dos festivais de cinema latino-americanos, com o Festival de Cartagena, o Felipe, o Cláudio de Vinha del Mar, o Alejandro do Fenavid, Festival do Rio e o FAM. Seguindo a nossa programação do ECM, na segunda-feira começa os pitchings pela manhã, se não me engano, 10 da manhã a gente começa com os pitchings, na parte da tarde tem mais duas sessões de pitching, às 5 da tarde a gente tem uma palestra com o BAN e ProImagens, né? Para quem não sabe, o BAN é o Bogotá Audiovisual Market, e ProImagens eu faço uma comparação que ele é, né, a nossa Ancine da Colômbia. Eles vão falar um pouco sobre os fundos que eles têm nacionalmente, como é que é a forma de financiamento, e a Colômbia é um dos países, né, que mais faz coprodução também. Eles têm um prêmio específico para coprodução, como nós aqui, no Brasil. Eles têm uma expertise muito grande em coprodução com a Europa, principalmente com França. Além desse BAN, na segunda-feira, na terça-feira pela manhã, a gente sai um pouco do nosso continente aqui e vai com um palestrante da Europa, o Vitor Sanches, do programa Ibermédia, que é um programa que eu acho que vou deixar as meninas falarem, mas o programa Ibermédia é o principal programa, né, que a gente sabe do continente latino-americano, com Espanha, Portugal e, se não me engano, 2 anos atrás, a Itália também participando. Depois dessa palestra, a gente tem algumas atividades de one-to-one, mais um pitching de tarde. Na quarta-feira, fechando, a gente tem o fundo chamado World Cinema Fund, que na terceira edição da cartilha do Show Me the Fund, ela já está lá. Então, quem quiser saber um pouco mais do World Cinema Fund, para participar da palestra de quarta-feira, já baixa primeiro lá no site, pode procurar o Projeto Paradiso ou Show Me the Fund, já tem as 3 primeiras cartilhas, e eu escutei aqui de canto que a 4ª já está liberada para baixar. Então, se vocês quiserem baixar para já fazer perguntas no final da nossa conversa aqui, podem começar a fazer. Deixa eu ver. Falando um pouco, a gente vai, nessas atividades que eu falei, a participação do Projeto Paradiso ou desse projeto Show Me the Fund, ele continua com a gente, não é só hoje. Na terça e na quarta-feira, eles estarão presentes com essa mesa dos 2 fundos internacionais que eu contei para vocês. Então, assim, essa discussão de coprodução, de investimento internacional, ela continua no nosso mercado como um todo. O que é o mercado como um todo? O que é o nosso ECM, nosso Encontro de Coprodução do Mercosul? É um mercado onde você pode encontrar parceiros na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Peru, na Colômbia, no Equador, para fazer coproduções. A gente tem que pensar na questão da integração dos blocos, nosso bloco, integração com os nossos países aqui. O Brasil, há muito tempo, estava de costas para o que estava acontecendo aqui do nosso lado, só mirando para a Europa ou olhando um pouco para cima nos Estados Unidos, mas e aí, a gente esqueceu de quem está aqui do lado fazendo uma cinematografia linda, com capacidade técnica, e muitos países, algumas vezes, daí depende muito, né, de 4 em 4 anos vai mudando, com um financiamento muito bom também. Eu acho que, eu não sei muito tempo, mas eu acho que eu vou começar a chamar as meninas.
para falar um pouco, então, como é que surgiu essa ideia, né, da cartilha, e como é que a gente está aqui, como é que são, se não me engano, são 10 cartilhas, como são 50, né? Vamos deixar elas falarem um pouco. Vou chamar primeiro a Mari. Mari, agradecer de novo vocês todas por estar aqui hoje, pelo convite, né, de estar participando junto com esse lançamento, e escutar um pouquinho de você, então, por favor. Obrigada, Thiago. Primeiro, boa tarde, pessoal, né? Obrigada pelo convite. A gente sempre tem cozinhado, fazer coisas juntos, né? Há um tempinho já. E, enfim, chegamos no momento da pandemia, mas conseguimos fazer algo em conjunto. É com muita alegria que a gente traz essa iniciativa, né? E a gente dividiu para o público entender, né, o que a Cris está fazendo aqui, o que a Aletheia também está fazendo aqui. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma apresentação para quem ainda não conhece o Show Me the Fund, o que é essa iniciativa. Então, a Raquel e a Adriane, que estão aqui, vão trazer mais detalhes sobre o Show Me the Fund, né, como ele surgiu, como você estava falando, e depois a gente vai passar a palavra para a Cris e para a Aletheia falarem um pouco da experiência delas na utilização de um dos fundos, que no caso foi o Ibermédia, para a realização do longa da Cris, que é o Mulher do Pai. Então, começa com a Raquel, começa com a Adri. Ok, tá bom. Vamos aqui. Primeiro, super obrigada também pelo convite do FAM. Para nós é um grande prazer poder participar desse evento e atingir não somente os produtores brasileiros aqui, mas os produtores latinos. É muito bom poder trabalhar em conjunto. Acho que a minha participação aqui, da Adriane e da Mari, vai ser até relativamente rápida, porque eu acho que o interesse é a gente poder ouvir a Cris e a Aletheia também falando como que os produtores vão atrás desses fundos e, de fato, como ouvi-las pode inspirar outros produtores, né? Para o Projeto Paradiso, é uma imensa alegria poder participar dessa iniciativa. O Cinema do Brasil e o Brazilian Content nos procuraram com essa ideia de fazer um mapeamento, realmente, de oportunidades no mercado internacional, considerando até a situação atual do mercado nacional para levantamento de recursos para a produção audiovisual. O Projeto Paradiso, vou brevemente mencionar aqui o que somos, para quem não conhece, é uma iniciativa filantrópica de apoio ao audiovisual nacional. E a gente trabalha principalmente com bolsas para as pessoas estudarem no exterior, cursos curtos, de curta duração, de roteiro, de produção, de distribuição. A gente realiza cursos no Brasil também, e seminários, sempre focando na formação do profissional, né, buscando evoluir na carreira da pessoa, que é o que a gente chama de talento. Os nossos bolsistas passam a integrar a rede Paradiso de Talentos. Como um dos pilares é a iniciativa de bolsas internacionais, a gente tinha, já no início desse ano, previsto fazer um mapeamento de residências e de cursos de formação que recebessem profissionais brasileiros de todas as áreas, do roteiro, produção, direção, no mundo inteiro, né? Quando eram as datas de aplicações dessas bolsas e desses cursos. Aí veio a pandemia e não fazia mais muito sentido a gente mostrar iniciativas para as pessoas circularem pelo mundo, né? Ninguém circula mais, infelizmente, do jeito que era antes. E aí foi então que o Cinema do Brasil e o Brazilian Content nos procuraram, e a gente achou incrível a ideia, porque realmente o que está todo mundo buscando agora é formas alternativas de poder financiar, ou caminhos que eles podem buscar, as pessoas podem buscar para financiar os seus projetos. Então a gente já tinha em mente um parceiro para fazer aquela ideia lá das residências e das bolsas, que é a Latam, que é uma empresa que acredito que muitos daqui já conhecem, que cobre o mercado cinematográfico e audiovisual na América Latina e no mundo, e tem um olhar muito próprio para produtores latino-americanos. E aí nós os procuramos e falamos, olha, aquele projeto da residência, das bolsas, a gente quer pensar nos mapeamentos de fundos internacionais e oportunidades de financiamento, e eles também abraçaram a ideia de uma maneira incrível, e elaboraram todo um projeto gráfico para a gente poder apresentar essas iniciativas de uma forma mais certeira, né, dinâmica e mais assertiva, na verdade. Então, é o material que vocês vão ver, acho que daqui a pouquinho a Mari vai até mostrar para a gente aqui na tela, e são 5 volumes, a primeira etapa, vamos chamar assim, a primeira fase do Show Me the Fund, são 5 volumes, cada volume traz 10 oportunidades no mundo inteiro, todas voltadas para o produtor brasileiro, mas é claro que muitas atendem produtores de outros países, então é por isso que eu acho muito rico aqui saber que os produtores dos outros países da América Latina vão poder usufruir do Show Me the Fund também profundamente, vai ser muito útil também para todos.
E é isso, acho que eu não vou entrar nos detalhes, a Adri vai falar um pouquinho também, mas eu convido a todos, quem não baixou ainda, quem não conhece, a entrar na página do Show Me the Fund, .co, lá vocês vão ter acesso a todos os fundos, e a gente tem feito nesse caminho aqui, nesses últimos 3 meses, de poder lançar essas edições, cada volume num evento, por isso que é uma alegria muito grande estar aqui no FAM, poder lançar essa 4ª edição, e a gente grava todos os materiais, então os lançamentos, os webinários das outras edições, em que sempre há um debate muito rico com produtores ou com organizações institucionais, falando um pouco dos fundos, também estão disponíveis, que a gente acredita que isso também é uma maneira de formação e de construção de novos caminhos em conjunto. Então é isso, obrigada mais uma vez, para a gente é uma alegria ter a Mari e a Adriane como parceiras nessa iniciativa, obrigada por nos chamarem para nos juntarmos nisso, a Latam também sei que agradece e está muito feliz com toda essa parceria, e estamos aqui, vamos acompanhar esse painel, estou curiosa para ouvir também a Cris e a Leteia. Boa tarde, eu sou a Adriane Freitag, do Cinema do Brasil. O Cinema do Brasil, bom, deixa eu começar sendo mais bem educada, né? Primeiro, obrigada, Tiago, obrigada, Marília, a Alissa, a Caroline, que receberam a gente, mandaram e-mail, foram sempre muito simpáticos, e parabéns pelo evento, que é surpreendente toda essa estrutura que vocês montaram, tô até tímida de estar aqui nesse eventão. Obrigada pelo convite. A gente que agradece vocês, o tempo de vocês aqui. O Cinema do Brasil, também, não sei se todo mundo conhece, é um programa do CIAESP, que é o Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo. É um sindicato filiado à Fiesp. E o Cinema do Brasil é um programa que existe já há 15 anos para fazer a internacionalização do cinema nacional no exterior. O que é fazer isso? Né? O programa surgiu pegando os produtores pela mão, levando para conhecer festival, entendendo o que como entrar num festival, como fazer que o filme que foi produzido no Brasil tenha entrada no mercado exterior. E hoje em dia a gente segue fazendo muito encontro de coprodução, muito encontro com fundos internacionais, a gente vai atrás de credenciais gratuitas, de preços melhores, para que os produtores brasileiros possam participar desses festivais. Então, é um programa que resiste aí também há 15 anos, existe e resiste, e quando a gente conversou com a Raquel, do Projeto Paradiso, com a Mari, do Brazilian Content, e surgiu essa ideia de fazer um mapeamento dos fundos, eu até não lembro em qual reunião que a gente falou disso, mas foi, nossa, parece uma ideia tão óbvia, sério que ninguém fez ainda, né? Porque os produtores precisam de um material básico para olhar, para entender os fundos, para saber se rola, se aplicar naquele fundo, se não, ou de repente fica muito focado num fundo grande e tem um fundo menor ou um fundo novo que combina muito mais com o projeto dele. Então, ficou um material muito, muito simples de analisar e fácil de entender. E a gente ficou tão animada com essa ideia que a gente está com várias outras. Estamos falando dia sim, dia também, né? Enfim, não sei se mais alguém tem alguma dúvida do Show Me the Fund, quer dizer, as meninas vão apresentar bastante. Do projeto do Cinema do Brasil, convido todo mundo a seguir a gente nas redes sociais, @Cinema do Brasil. O nosso site também sempre tem informações de festivais, de produtores premiados, que é o www.cinemadobrasil.org.br, fazer meu jabá. E sim, conversem com a gente, porque tanto o Brazilian Content, quanto o Projeto Paradiso, quanto o Cinema do Brasil, são instituições que trabalham para os produtores. Então, às vezes, a gente está fazendo 1001 coisas e os produtores querem 1002. Então, mandem sugestões que a gente vai adaptando para poder fortalecer o cinema nacional. Adri, eu vou puxar aqui. Por Primeiro, favor. eu ia falar que a Raquel que lembrou do Gerardo, né, querido Gerardo, da Latam Cinema,
que é também um dos apoiadores da parte do ECM, junto com a Brave, né? Mas eu ia brincar com você falando, os produtores nos procurem, a gente quer muito fazer várias coisas. Eu confesso que a gente começou, eu e a Mari, já planejar buscar um novo fundo para o Brasil, tá? Que esperamos o ano que vem, né, Mari? Puxando aqui para a gente, nós três depois, um fundo europeu que já tem 2 países convidados na América, né? Canadá e Argentina, e daí quem sabe a informação mais já vai saber o que a gente está buscando. Mas, vamos lá. Gente, muito obrigado para as 3. Agora eu vou chamar a Cris e a Litéia. Eu acho que a Cris fala primeiro, né? Mas as duas são nossas vizinhas aqui de estado, tá? A Cris já veio com filme, a Litéia já veio muito nas discussões aqui, muito nos encontros de produtores, né, que o fã, antigamente eu lembro principalmente o Beto Rodrigues, ele pegava o ônibus da 1 da manhã lá para chegar aqui às 8 da manhã para fazer uma reunião com os três estados, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e no outro dia já voltar para o Rio Grande do Sul porque tinha outra reunião, e isso já faz 20 anos, 21 anos, 24 anos, né? É muito tempo que a gente está nessa batalha ou nesse sonho sempre que é de fazer cinema. Tá? Cris, contigo? Tiago, obrigada pelo convite, parabéns a vocês todos pela realização do FAN. Sei que esse ano não foi fácil, mas fico muito orgulhosa de estar podendo participar aqui, mesmo que virtualmente. E vou fazer uma sugestão, vou passar para a Litéia falar primeiro, porque ela, como produtora, pode falar mais diretamente sobre o processo com o Ibermídia, e aí, em seguida, eu falo como foi para mim, como realizadora, o impacto, né, de ter o Ibermídia nesse projeto, que foi o Mulher do Pai, e também em outros projetos, né, ele segue impactando a gente até hoje, assim. Então, vou passar a palavra para a Litéia e, em seguida, eu entro. Obrigada. Tá bem, Cris, obrigada, Tiago também, todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa discussão, é muito bom estar no FAN, sem dúvida alguma, um espaço importante para os meus filmes, para os meus projetos, sem dúvida alguma. Bom, tá aqui para compartilhar a experiência que eu tenho como produtora, a partir da Okina Produções, junto com os financiamentos internacionais, e falar da nossa vivência com o Ibermídia, é uma oportunidade tanto para mim e para a Cris, refazermos essa nossa trajetória, e claro que sempre parar para refletir também o quanto que uma estratégia que a gente traça de internacionalização de um projeto, de internacionalização de uma carreira, é algo que deságua num filme, mas acaba tomando conta de várias outras conexões, planejamentos, aquisições que a gente vai fazendo na nossa percepção como produtora, e como que isso dá desdobramentos, assim, a longo prazo. Então, em primeiro lugar, eu estou aqui para reforçar, a partir da minha experiência, o lado sempre muito positivo que as cooperações internacionais nos trazem, né? A experiência que a gente veio relatar aqui hoje do projeto Mulher do Pai, né? O filme foi o primeiro longa da Cristiane Oliveira, uma coprodução que fizemos com o Uruguai, a partir da empresa Transparente Filma, sob a liderança do produtor Diego Parker. É um projeto que, para nós, desde o início do desenvolvimento, nós miramos numa estratégia que colocava que essa internacionalização era um passo, um objetivo, uma ambição nossa importante. O filme tem uma história que se passa na fronteira Brasil-Uruguai, o que também nos deu a chance, né, de criar essa coprodução totalmente orgânica e alinhada com a parte criativa do projeto também. E na primeira fase do nosso desenvolvimento, eu, a Cristiane, a gente teve a oportunidade aí de ter várias vivências em laboratórios, em espaços de coprodução, tais como o Produir o Sud, o Talent Project Market, entre outros, e nesse movimento, né, a gente foi, na verdade, confirmando a nossa estratégia, confirmando a possibilidade de interesse
universal e internacional na nossa proposta original, e, ao mesmo tempo, consolidando essa visão de que a gente tinha interesse mesmo em estabelecer uma coprodução que pudesse, se possível, contribuir, né, na questão da viabilidade financeira, mas, especialmente, que pudesse marcar uma cooperação criativa, né? Marcar uma cooperação de envolvimento e vivências, intercâmbio profissional, que também era importante para nós, para mim enquanto produtora, para a Cris na carreira dela também. Nós tivemos a oportunidade, o nosso projeto pegou a boa fase de termos, inclusive uma parceria entre o Brasil e o Uruguai, que via fundo setorial e investia, né, em projetos que tivessem essa natureza e esse perfil. Então, no que diz respeito à nossa estratégia de viabilização e a realidade que foi se mostrando, nós primeiramente nos beneficiamos desse fundo Brasil-Uruguai para coprodução, e esse movimento foi significativo porque apontou, então, que o Ibermídia poderia realmente representar uma importante complementação das nossas fontes de recurso, significar esse nosso posicionamento no mercado internacional também ibero-americano, como é a frente que o próprio Ibermídia representa, né? Nós submetemos o projeto no ano de 2014, fomos contemplados no final do ano, assinamos o contrato em 2015, e o Ibermídia tem essa natureza de, normalmente, participar dos projetos quando ele está em fase mesmo de fechamento do plano de financiamento, na medida em que uma das suas regras é justamente estabelecer um prazo entre a assinatura do contrato e o início das filmagens, né? Então, acho que esse é um ponto interessante da gente observar dentro desse financiamento, que é poder, vamos dizer, organizar e estruturar essa estratégia para que esses recursos venham representar mesmo o momento em que a gente está quase para virar a chave entre a etapa de desenvolvimento e a etapa de pré-produção. Bom, a partir da nossa vivência nesses espaços internacionais de laboratórios e a confirmação da nossa ideia de estratégia, nós, então, fomos naturalmente em busca de estabelecer essa parceria com um produtor uruguaio. A gente optou por uma modalidade mesmo de pesquisa, né? De um lado, reservamos um tempo para que eu fizesse contato com vários produtores do Uruguai, conhecendo o trabalho deles, entendendo interesses a partir da proposta que tínhamos, a pertinência diante das lógicas e cronogramas, calendários futuros de trabalho desses produtores. Eu acho que é bastante importante a gente entender que é sempre necessário que a gente encontre vários pontos de conexão e aderência entre esses parceiros que a gente vai buscar. Bom, dentro dessa vivência de conversar, conhecer, visitar produtores no Uruguai, o Diego, que já estava na lista, porque me foi apresentada pela própria Cristiane, que já tinha contato com ele, já tinha uma amizade, tiveram um momento de interação no próprio FAM, né, Cris? Depois você pode detalhar essas trajetórias. A oportunidade de conhecer vários produtores no Uruguai, né, evoluiu na nossa identificação, então, e confirmação de que o Diego e a empresa que ele liderava naquele momento eram, sim, uma boa oportunidade para serem nossos parceiros e evoluírem nessa submissão da nossa coprodução. Na nossa modalidade de evoluir o próprio fundo setorial, passando para a submissão do Ibermídia, a gente pôde, então, dessa forma, basear e construir uma coprodução oficial entre o Brasil e o Uruguai, ou seja, estávamos, né, preparados para atender às demandas do próprio tratado que regulava essa cooperação, envolvendo, então, a equipe profissional, envolvendo o elenco,
também de origem uruguaia, que faria parte do projeto, bem como a confirmação dos aportes financeiros e também essa colaboração criativa que fizemos, e nesse caso, o Diego e sua equipe não pouparam esforços no sentido de estar lado a lado do nosso projeto, enfim, com participações criativas no roteiro, em cronogramas, em desenhos de produção, em pós-produção, realmente uma parceria que não foi nem momentânea, nem apenas pontual, mas sim bastante orgânica e presente ao longo de todo o processo. Eu vou deixar que esse processo seja detalhado pela Cristiane. Eu só comentaria um outro detalhe que eu acho importante dizer nessa minha breve fala, que além da experiência positiva que tivemos no projeto do Mulher do Pai, essas parcerias e conexões, experiências, é isso, muitas vezes elas têm desdobramentos que vêm para ficar, né? Então, nesse momento, por exemplo, de 2020, eu como produtora e a Ocna, nós estamos tendo a grata satisfação de estar participando como produtoras num projeto do Diego Parker, que é agora uma coprodução Brasil, Uruguai e Argentina. E agora eu estou na modalidade inversa, porque eu sou a coprodutora minoritária e a coprodutora majoritária é uruguaia, né, sobre a direção do Diego Parker também. Então, são oportunidades, são caminhos que se abrem, né, para que a gente comece a criar projetos juntos e, na verdade, eu, como produtora, torço muito para que o Ibermídia possa, né, continuar apoiando a produção ibero-americana e que o Brasil possa continuar participando, honrando seus compromissos e mantendo o produtor independente ativo e possível de agir dentro dessa rede de cooperação. Depois fico à disposição para as perguntas. Cristiane. Cris, você me permite só eu ia fazer essa colocação no final, mas ela até comentou mesmo, dessa importância do Brasil continuar no programa Ibermédia, né? Que isso a gente está perigando esse ano. Depois a gente pode... eu vou passar para a Cris, mas foi muito curioso, porque eu lembro do Diego aqui já com curta-metragem, né? E, Cris, eu vou começar pedindo para você começar essa fala de como é que foi? Foi no Fã, é isso? Né? Não, na verdade, assim, eu acho bem importante contar como eu conheci o Diego e como ele conheceu a terceira parte do nosso acordo. O Ibermídia, ele sempre envolve 3 países participantes, né? Essa é uma das prerrogativas. E o nosso foi Portugal. Então, o Diego, no Fã, conheceu, quando ele foi com o filme, muitos anos antes, o Luiz Urbano, que é o produtor português. E o Luiz Urbano veio futuramente a ser coprodutor do primeiro longa do Diego. E, muito tempo depois, quando surge o Mulher do Pai, o Diego propõe o Luiz como o parceiro da terceira parte, né, que o Ibermídia exige. Então, começou no Fã, uma trajetória que acabou nos impactando muito tempo depois. E, por sua vez, eu conheci o Diego, primeiro conheci os filmes dele, né, conheci um curta dele no Festival Kinofórum, né, no Festival de Curtas aqui de São Paulo, e depois a Kinofórum fez uma mostra, pegou uma seleção, uma pequena seleção dos seus curtas para ser exibida no Festival de Cuiabá. Então, vale a pena falar desse momento, porque o Festival de Cuiabá ele não acontece mais, né? É um dos tantos que sofreu, né, com as quedas de investimento em festivais. E lá, por conta dessa mostra, o Diego foi participar, porque tinha um curta dele lá nessa seleção que a Kinofórum fez em Cuiabá. E eu conhecia o filme Whisky, né? Um longa-metragem uruguaio, que é muito importante na cinematografia recente do Uruguai. Gostava muito do Whisky e soube, pesquisando sobre as pessoas que estavam no Festival de Cuiabá que eu fui, soube que ele era um dos produtores do Whisky. Então eu pensei, eu preciso conversar com essa pessoa, preciso conhecer ele. Isso muitos anos antes do Mulher do Pai começar a acontecer como projeto. Aí me aproximei dele muito nessa curiosidade de saber como foi feito.
né, o processo de produção do uísque, e só naquela conversa já aprendi muito com ele, e ele trouxe, né, uma visão de como eles tinham poucos recursos no Uruguai, então precisavam buscar recursos fora, precisavam sempre buscar parceiros, e então essa vivência, né, que o Show Me the Fund promove aqui, era uma busca para eles desde aquela época, isso eu acho que foi 2005. Então, ele, né, comentou comigo como eles adaptavam os seus projetos a cada edital, mesmo sendo um mesmo filme, um mesmo projeto, eles tinham esse olhar, assim, de tentar reescrever, de tentar, né, embalar esse projeto de uma forma própria para cada edital, e assim eles conseguiam, né, ir fazendo seus filmes, e também eu percebi um acúmulo de conhecimentos, assim, nos profissionais, né, então ele, assim como produtor, ele também era diretor, também era roteirista, e depois ele também trouxe profissionais para a nossa equipe no Mulher do Pai, que tinham, assim, diversas experiências, né, diversos talentos. O diretor de arte do Whisky fez a concepção de arte do Mulher do Pai, que é o Gonzalo Delgado, e o Gonzalo também é roteirista, também é pintor, também enfim, uma série de coisas que a gente viu na formação dos uruguaios que ajudaram na realização do Mulher do Pai. Então, apesar de ser, né, um local com poucos recursos, eles acabam desenvolvendo talentos que vêm a somar em termos de recursos, né, criativos e de capacidade de produção quando a gente se aproxima e faz uma parceria assim, com uruguaios. Então, como a Letéia já comentou, a gente teve esse benefício, né, do Fundo Ancine ICAO, o Instituto, né, de Cinema e Audiovisual do Uruguai. Então, nessa parceria, acho que vale citar o ICAO, que é um instituto super importante, que faz um trabalho, né, muito bacana no Uruguai pela cinematografia local e promovendo essas integrações com outras culturas também. Então, eu acho que esse episódio, só esse episódio já mostra como é importante, né, o espaço do festival para agregação, para troca de conhecimento, para formação de parcerias e para consolidação das cinematografias latino-americanas, né? Essa sensação de que o Brasil vive de costas para a América Latina é algo que é quebrado quando a gente tem essas oportunidades, né, de conhecimento, de integração nos festivais. E claro que o Brasil ele é muito grande, né? Então, assim como é importante foi importante eu ter estudado a trajetória do Diego naquele festival para vir a conversar com ele, a gente também tem muitos produtores aqui que também é importante a gente estudar, a gente conhecer suas trajetórias, porque, né, coproduções entre estados no Brasil também é algo pouco realizado e algo que super me alegra, assim, né, de estar fazendo ao longo da minha trajetória. Eu sou pessoa física Cristiane Oliveira, mas pessoa jurídica Crisol Filmes, e na minha empresa, né, eu tenho essa parceria com a Letéia, da Ocna Produções de Porto Alegre, mas também tenho filmes, se vocês quiserem ver lá no meu site, crisolfilmes.com, tenho parceria com empresa produtora de Brasília, tenho parceria com empresa produtora de São Paulo, então, dentro do Brasil mesmo, eu acho que a gente, né, tem que circular mais esses diálogos, tem que querer se conhecer, tem que trocar, e essas oportunidades acontecem muito nos festivais, né? Então, só para reforçar a fala inicial do Thiago, da importância desses eventos, que não são, né, eventuais, mas tem que virar tradições, né? E então, super de acordo, assim, com o que o Thiago falou. Essa nossa trajetória tem tudo a ver com isso. Então, eu vou sugerir deixar rolando um pouquinho o vídeo do trailer do Mulher do Pai, só para quem não conhece o filme, ver um pouquinho das imagens, que eu vou falar um pouquinho por que a gente precisava de uma coprodução com o Uruguai, né? Desde o início, o roteiro previa a história que se passava na região de fronteira, que é uma fronteira ali na região de fronteira entre Brasil e Uruguai, é uma fronteira muito aberta, né, com trocas muito fluidas. É muito comum nas cidades dessa região ter brasileiros trabalhando do lado de lá, transitando pelo lado de lá, né, e pessoas uruguaios do lado de cá. O próprio idioma se transforma, né? A gente já tem toda uma tradição de produção cultural no portunhol,
E para o filme, isso tinha um simbolismo, né? Tinha uma força dramática, né, dessa menina que é a adolescente protagonista do filme, que queria poder sair, né, da sua vila e dessa cidadezinha, né, que a gente chama de vila, porque foi a Vila São Sebastião que acolheu o nosso filme, fica próximo a Bagé e é próximo, né, à fronteira com Aceguá, né, a cidade fronteiriça, no caso, é Aceguá. Mas a cidade em si não é determinada no filme, mas a gente é falado, né, é falado do Uruguai, é falado dessa vontade de ir para o Uruguai. Tem personagens uruguaios que transitam pelo filme e são determinantes, como um olhar que vem de fora, né, como um olhar que vem para modificar a estrutura dessa família. Então, o próprio idioma, né, foi trabalhado no filme com apoio dessa parceria que a gente fez com o Diego. A gente teve professores, digamos assim, e treinadores do idioma que apoiaram, né, os atores uruguaios, porque cada personagem tinha que traduzir, na sua forma de falar, a sua trajetória. Então, por exemplo, a professora tinha um português correto, mas sem perder o sotaque, porque tinha essa preocupação de dar aula, né, para crianças. Já o dono do bar, ele é um uruguaio que está ali só para vender bebidas, fala o básico em português, então já tem um portunhol bem mais misturado, assim, né, com palavras dos dois idiomas que vão se mesclando, e tudo isso a gente foi desenhando em conjunto, eu, os atores, e no caso a Verônica Perrota e o Jorge Mores, que é um humorista, né, de muito sucesso no Uruguai, mas aqui estava num papel dramático, e foi muito incrível trabalhar com ele, uma pessoa com uma história bem importante, né, na cultura uruguaia. E aí o Diego, nosso produtor, agregou, então, um professor de português para o Jorge, um ator brasileiro que vive em Montevidéu, como um apoio para a Verônica, e assim, né, nessa colaboração a três, a gente foi à distância trabalhando antes dos atores virem para as filmagens. Além disso, vale comentar que uma coprodução latino-americana, ela tem uma vantagem que torna a relação mais igualitária, né, financeiramente falando, porque quando a gente coproduz com a Europa, os valores lá são muito maiores, né, a nossa moeda perde muito na relação com o euro, e aqui vale dizer que a possibilidade de coproduzir com o Uruguai nos permitiu ter muitos profissionais para além do que era o necessário, né, para além do que era o básico para cumprir a coprodução. Então, a gente teve, além do que era necessário, que são algumas cabeças de equipe, né, que a gente teve o diretor de arte, o próprio produtor e o assistente de direção. A gente pode contar também com assistente de câmera, com logger, com assistente de elétrica, esses apoios, né, para os atores, e produção de elenco. Então, foi super positivo, né? Foi um investimento que rendeu muito, assim, né? Então, isso é uma coisa bem positiva de coproduzir com os países aqui da América Latina, porque a relação monetária super nos favorece. E queria destacar também essa questão da equipe, né? Como agregou para o filme, citando também a participação do Raul Locatelli. O Raul Locatelli é um técnico de som que ficou mais conhecido pela colaboração com o Carlos Reigadas, que é um diretor espanhol, e eles fizeram um filme juntos que foi o Luz Silenciosa. É um filme que eu tive a oportunidade de ver no cinema, e ele tinha um trabalho de som assim, muito atmosférico, muito imersivo, que me chamou muita atenção, já gostei muito do trabalho dele lá, mas não sabia que ele era uruguaio. E aí, quando a gente começa a parceria com o Diego, ele cita o Raul Locatelli como uma possibilidade, porque ele era uruguaio, só que ele vive no México. Porém, a coprodução ela permite essa participação de pessoas que nasceram, né, no país, não precisa estar necessariamente residindo, e ele então pôde se juntar à nossa equipe, e foi um profissional que trouxe uma bagagem de dramaturgia do som que veio super ao encontro do que eu queria, porque
claro que num primeiro momento super me interessava retratar esse ambiente sonoro do Pampa, que é a paisagem, né, do filme. Porém, ele foi muito além, assim, ele é um técnico de som que tem formação em cinema e inicialmente ele queria ser fotógrafo, então ele super estudou muito sobre a questão da imagem, né, e depois é que ele foi para o som. Então ele é um técnico de som muito conectado com o que a fotografia tem para contar e com dramaturgia. Então a gente conversou muito sobre roteiro e ele trouxe várias colaborações, mas no trabalho específico de som, por exemplo, ele foi captando coisas para além do que o roteiro pedia. Então, por exemplo, ele me entregou uma biblioteca assim de sons da Vila de São Sebastião, manhã, tarde e noite. Então, em todas as nossas locações, ele ia nas horas vagas, captando sons em todos esses turnos, e depois eu me envolvi com esses sons, decupei todos os sons dele, e todos eles ajudaram na construção emocional, assim, do filme, dos personagens. Então, a gente tem um passarinho para determinada situação emocional, outro pássaro para outra situação, e várias coisas nesse sentido. Por exemplo, até rádios. Ele gravou as rádios locais. E aí, num programa apresentado por um gaúcho bem gaudério, como a gente chama, assim, bem da fronteira, ele apresenta um programa de samba no qual entra uma música da Ivone Lara. E a dona Ivone Lara é a primeira mulher que foi reconhecida como compositora de samba-enredo e como autora, né, de samba-enredo. Ela é super importante na trajetória feminina, né, na cultura musical do Brasil, e ali naquele cenário, né, que é super masculino, isso está no filme, né, esse embate de uma menina que cresce, né, de uma adolescente que vira mulher nessa cultura super, que tem o homem, né, como uma figura central, que é a cultura da criação de gado, veio a Ivone Lara, e aí eu disse, gente, isso é sensacional. Falei com a produção e disse para elas, a gente precisa conseguir os direitos dessa música, vamos usar no filme isso assim, vamos usar. E conseguimos. Então foi algo que veio da colaboração do Raul, a gente fez uma parceria muito bacana, e ele seguiu depois, né, esse é um impacto já pós Ibermídia, pós Mulher do Pai, ele seguiu como nosso técnico de som para o meu segundo longa, que é A Primeira Morte de Joana, está em finalização agora. Ele agregou não só o seu talento, mas trouxe também um produtor mexicano para colaborar com a gente. Então, foi uma parceria muito bacana que se deu graças a esses acordos, e em especial ao Ibermídia, né? Acho que o Ibermídia ele possibilita a criação, a construção dessa família latino-americana, né? Porque a gente vira família, né? O Diego hoje ele é uma relação de casamento com filhos, assim, né? A gente vai ter que se relacionar para o resto da vida para falar sobre esses filmes, né? Quando rola um convite de exibição, ou quando rola uma aquisição, ou quando a gente, né, tem novos projetos de filmes para fazer, a gente sempre troca ideia, né, da opinião no projeto um do outro. Então, tudo isso vai fortalecendo essa família latino-americana, essa cinematografia latino-americana, que acho que o Brasil tem que se olhar mais dessa forma, assim, né, inserido numa tradição que é maior que o Brasil, né, que está aqui com parceiros muito próximos, e a gente tem que poder estabelecer cada vez mais, eu acho, essas conexões. Sim. Você vai deixa direitinho, né, para mim, Cris, a brincadeira da família, né, que se torna uma família. A gente brinca que no fã, né, se conhecendo no fã, tudo se torna uma família. Eu lembro de um diretor peruano, o Rano, que veio, acho que uns 8 anos atrás para cá, e se enlouqueceu um pouco com o espírito do festival, com a coisa de conhecer as pessoas, de se interagir, de ficar ali, né, esse ano online, mas fazer isso, conhecer pessoas e continuar 1, 2, 3 projetos, né, seguindo, esse é o intuito do fã. Seguindo a mesma linha, a Verônica, que foi a atriz, né, que você falou agora, ela está nesse laboratório que eu comentei no começo da nossa live. Ela está com um projeto, é uma das participantes do Lab do Fã, com um projeto uruguaio. Tá? Então, assim, legal. É tudo um ciclo. Eu fico feliz, muito feliz por vocês duas estarem aqui hoje, falando do projeto que, né,
por um lado, passou por aqui, tem uma raiz que é o fã, que esse é o nosso intuito, né? Foi o intuito do meu pai, que acho que quem não sabe, o Antônio Celso, né, é do meu pai, o fã também é família, né? Mas a ideia dele, de 24 anos atrás, é olhar para o que é feito nos nossos vizinhos. Tá? E é isso que a gente continua agora, depois de 24 anos. Muito obrigado, meninas. Vamos ver agora, acho que as perguntas, né? O que o pessoal todo que participou, o que ficou de dúvida. Eu até brincaria um pouco, faria alguns comentários, mas acho que tem bastante pergunta. Né? A coisa um pouco... vocês foram a majoritária, né? Como é que foi essa divisão? Como é que foi essa negociação? Né? Ah, não, eu faço isso, eu faço aquilo. Sempre tem que ter dois atores, né? Do minoritário, mas tem que ter mais 2 técnicos. Ou dividiram, quer dizer, isso é para os 20%. Foi assim? Ou foi um pouco mais? Me conta, se vocês puderem contar um pouco como é que foi esse processo. Tá bem, vou começar, Cris, depois você me complementa, né? Bom, como o nosso objetivo era realmente migrar, caminhar para construir uma coprodução oficial, né? A gente já começa, então, olhando para o nosso orçamento e para o nosso plano de financiamento, estruturando essas bases, seguindo os tratados. No caso Brasil-Uruguai, a gente trabalha com essa, vamos dizer, ordenação, normalmente em torno dos 20% para o coprodutor minoritário como sendo, vamos dizer, o ideal a ser perseguido, né? E foi com essa base que a gente seguiu o nosso trabalho. De um lado, buscando a cooperação com o coprodutor, de outro, localizando as oportunidades que tínhamos frente ao edital de coprodução Brasil-Uruguai, mais a chamada da seleção do Ibermídia, né? O tratado, bem como o Ibermídia, né, estimulam que, além da colaboração financeira, a gente possa ter essa colaboração profissional e artística. No caso do elenco, a Cris pode dar detalhes depois, mas como eu disse, né, naturalmente já tínhamos personagens assim, com o contorno e a proposta de serem uruguaios na condução da nossa trama, nessa relação aí do nosso espaço simbólico ser justamente essa fronteira Brasil-Uruguai. E no tema da cooperação entre os profissionais, né, tínhamos dos dois lados, tanto da produtora brasileira quanto do produtor uruguaio, essa intenção de buscar os espaços que realmente pudessem montar uma equipe artística e técnica com complementaridades de perfis, com fortalezas criativas, com tudo aquilo que pudesse ser, vamos dizer, o bom e o melhor para o projeto que a gente estava desenvolvendo naquela altura. Cris? Acho que vale fazer um exercício de pensar essas cabeças de equipe ainda no projeto, porque parece que a gente primeiro fecha o produtor e aí entra nos editais e depois é que a gente faz, né, as parcerias, mas não. A gente teve um diálogo com o Diego no sentido de já escolher essas pessoas para que os próprios currículos delas incrementassem o nosso projeto quando a gente entrasse nos editais internacionais. Então, por exemplo, Mulher do Pai, ele trata de uma adolescente que, de repente, tem que cuidar de um pai que é cego, e esse pai nunca teve né, uma relação de pai e filha com ela, então é uma descoberta, né, toda uma construção nova, né, para os dois. Só que é muito baseado em som. Então, né, ele não tem a visão e o sentido da audição é muito presente narrativamente e ela, né, tem determinados telefonemas que falam o que está acontecendo com ela para a amiga, ele ouve. Então, a atmosfera do Pampa e vários outros elementos da história, o Portunhol, enfim, a questão sonora para mim já era muito presente desde o roteiro. Então, comentando com o Diego sobre isso, lá no início da conversa sobre a parceria, antes de entrar nos editais, ele me falou do Raul. Então, eu conheci o Raul, eu estudei o currículo do Raul para além do Luz Silenciosa, ele tinha outros trabalhos interessantes que valia citar, a formação dele, né, o olhar dele para cinema. Então, dessa nossa conversa surge
ideias e palavras que me ajudam a escrever os textos para inscrição nos editais, né, para valorizar ainda mais a questão da imersão sonora a partir da experiência do Raul. Outra pessoa que veio desde a fase de projeto foi o Gonzalo Delgado, né, como diretor de arte do Whisky e outros projetos. Eu pude citar também a experiência dele, o olhar dele sobre o Mulher do Pai. Então, assim, pensar, estudar pessoas que tenham a ver com a tua proposta fílmica desde o princípio para tentar trazê-las ainda na fase de projeto e que a tua escrita sobre o projeto, né, a tua defesa sobre o projeto seja beneficiada da experiência e do olhar dessas pessoas desde o início. Acho que isso é uma dica que eu podia deixar, assim. Que é uma obra em conjunto, né? Não é uma pintura. Exato, ajuda se for em conjunto. Às vezes não é, às vezes é meio ditatorial em alguns processos. No nosso caso foi bem colaborativo desde o início. O nosso amigo vizinho aqui nosso de Balneário Camboriú, o André Javaerd, ele comenta aqui: temos uma difícil fronteira no que se diz respeito a remessas de recurso. E hoje a única ferramenta que vejo para o compromisso, para o cumprimento dos investimentos de cada parte é a confiança do seu coprodutor. Digo isso porque procurei diversas maneiras e o único caminho que encontrei foi essa relação de confiança, que até agora me funcionou bem. Mas, afinal, sabemos que algo pode dar errado. E, nesse caso, disputa legal é um longo caminho que acaba por inviabilizar a produção. Para vocês, como se resolve a questão dos custos de cada coprodutor de diferentes países? Messi, sem dúvida alguma, planejamento e construção de relação vão ser fundamentais nesse quesito, né? Mas que esse planejamento, essa construção de relação, elas tenham sempre um alinhamento que vá pelo lado criativo, artístico, e também pelo lado do concreto, do material, do desenho, da produção e do desembolso financeiro, né? Porque quando a Cris comenta, por exemplo, desde a definição da equipe técnica, de perfis, de profissionais, lá na etapa do desenvolvimento, a gente não pode esquecer que nessa trajetória entre estarmos em fase de desenvolvimento, buscando viabilização para os nossos projetos, e quando a gente está costurando uma coprodução, esse debate, essa conversa, esse aprofundamento sobre o melhor uso dos recursos, o melhor aproveitamento das rubricas e o atendimento dessas exigências legais, às vezes dos editais, às vezes das legislações de cada país, às vezes das legislações bancárias, até dessas remessas de recursos, né? E aí fica, sem dúvida alguma, André, você tem razão, que fica o desafio criativo também, por parte dos produtores, de como organizar essa relação de maneira legal, que atenda ao projeto, mas que possa ser da maneira mais facilitada possível, né? Porque toda vez que um coprodutor majoritário ou minoritário pode realizar suas despesas no seu país de origem, isso vai facilitar nas questões dos trâmites, mas isso vai ter que ter correlação direta com a nossa organização de desenho de produção, né, preparado. No caso do Ibermídia em específico, né, o fundo tem uma facilitação para essa relação de parceria, que é quando o fundo permite que os produtores envolvidos e o produtor delegado aponte, né, especificamente o país que recebe todos os valores, e muitas vezes a gente tem a facilidade de, então, gerenciar uma porcentagem do recurso obtido pelo coprodutor no país de origem mesmo do coprodutor majoritário, né? Cris, quer complementar? Não, vamos passar para a próxima, acho. Eu tenho só uma questão, mas é uma observação. Aqui na associação, como a gente é uma associação de produtores, né, a Brave, a gente acompanha muitas coproduções. A Raquel também, quando ela estava aqui, acompanha algumas coproduções que os nossos empresários fizeram, né? E isso é sempre uma questão, esse envio de remessas, né, para além das fronteiras, e recebimento de recursos também.
Mas a gente fez alguns encontros com advogados, enfim, com especialistas, e algumas soluções foram colocadas, né, pelos próprios produtores. Eu não sei se a Aletheia, como é produtora, enfim, já utilizou, que é na hora de fazer a coprodução, é a montagem, né, estabelecimento de uma empresa, entre, né, uma joint venture, não sei se eu posso usar esse termo específico, que facilita e desonera um pouco esse envio de recursos, né, de um país para o outro. Óbvio que, como a Aletheia mesmo mencionou, essa questão de tentar otimizar os recursos, utilizando os recursos que você levantou no seu próprio país, dentro do seu país, e o seu coprodutor no território dele, ajuda também, né? E a gente também tem uma outra questão, que é uma questão mais política, que existem já muitas conversas dentro do Ministério da Economia para assinatura de acordos de tributação, para evitar para evitar justamente a bitributação no envio dessas remessas. Sim, essa desoneração fiscal no que diz respeito às remessas é um avanço muito importante que a gente precisa levar aqui no Brasil, acho que muito a sério, no que diz respeito a se tem um ponto, né, que poderia ser aprimorado junto aos tratados culturais, né, seria realmente essa reflexão entre essas trocas de recursos e de insumos entre os beneficiados e como que isso poderia estar num critério de diferenciação, vamos dizer, de outras modalidades de trânsito de remessa entre os países, justamente por esse interesse cultural em primeira instância, né? Acho que vale dizer também que a gente procurou utilizar ao máximo o recurso uruguaio no Uruguai, né? Como eu comentei antes, depois de feito as contratações obrigatórias, a gente foi utilizando, claro, sempre checando com os chefes de equipe, né? A gente não impôs profissionais para os chefes de equipe, mas, por exemplo, a fotografia foi feita pela Heloísa Passos, então a gente comentou com ela da nossa parceria e de profissionais qualificados que o Diego poderia propor, e ela aceitou. Então, a gente teve um assistente de câmera e uma logger uruguaia. Acho que até insumos, né, que a gente precisava, eles compravam e puderam trazer para cá também, porque, enfim, vinham de carro, né, de lá, assim, vinham por terra. Então, a gente procurou aproveitar ao máximo em contratações, né, que vinham de lá, assim, assistente de elétrica e tal. E também esse acordo prevê distribuição. Então, parte disso foi usado também para distribuir o filme, né? O filme foi exibido no Festival de Berlim em 2017 e a gente planejou o lançamento em seguida em salas comerciais no Uruguai. E então ele pôde também fazer um investimento nessa etapa também, não só na produção, mas teve um lançamento super bacana lá, né? Em salas de cinema, com assessoria de imprensa. Eu fui para lá, fiquei hospedada lá, fazendo né, essa etapa anterior de promoção do filme, né, entrevistas, etc., ida nos programas, jornais e tal. Então, tudo isso é custo, né? Então, esse olhar para a distribuição também é importante ter, é importante saber que isso precisa de investimento e é legal que esses editais, esses fundos, né, bilaterais contemplem isso, para que o filme tenha carreira depois também, não fique, né, parado na etapa de finalização. A questão das políticas, né, de incentivo, principalmente de coprodução, ou até pensando aqui no nosso Mercosul, eu lembro, na época que a gente trazia latas de filme, uma questão que existia um selo chamado selo Mercosul, né, mas isso os parlamentares tentaram, a Aletheia acho que lembra disso, né, mas nunca foi para frente. Talvez é uma perna a gente começar por aqui, né, no Latinoamérica e ir para frente. Eu estou junto com vocês nessa ideia, tá? Se precisarem, a gente levanta a bandeira junto. Meninas, eu acho que a gente, de perguntas, fechou, que a gente está com o tempo bem apertado, mas eu ia pedir para a Mari dar uma palhinha, né, da 4ª edição, pelo menos alguma coisa por cima, porque todo mundo sabe que indo no site, né, do Projeto Paradiso, ou da Brave, ou do Brazilian Content de Cinema do Brasil, você consegue baixar essa 4ª edição que foi lançada hoje, ou as 3 primeiras também, né, só fazendo seu cadastro lá. Mari, quer mostrar um pouquinho da 4ª edição? E são 5, né? Não, são 10, porque são 5 cartilhas. Você, Mari.
Obrigada, Thiago. A gente só vai mostrar para quem nunca viu, eu acho importante fazer, só para acho que fechar a mesa também, eu acho interessante que a Letéia trouxe, que a Cris trouxe, de mostrar como essa circulação que os produtores, né, os realizadores fazem, é importante para criar essas conexões. A gente aqui do nosso lado mais institucional, Cinema do Brasil também, a gente tenta também abrir essas portas e facilitar a conexão de vocês, né, com mercados internacionais fora do Brasil. A gente não atua tanto, né, em delegações de produtores interestaduais, assim. E justamente o Show Me the Fund é mais um passo para trazer mais uma ferramenta e facilitar na busca pelos produtores de formas de financiamento alternativo, de certa forma, né, para os seus conteúdos. Então, como o Thiago mencionou, esse daqui que eu vou mostrar para vocês é o 4º volume. Ele já está disponível, tá, gente? Então, é só vocês entrarem no site do Show Me the Fund, que é showmethefund.co. Quem não fez o cadastro ainda, é só fazer um cadastro rápido e logo depois que esse cadastro é feito, um e-mail chega na caixa de mensagem de vocês, já com os 4 volumes que foram lançados. Cada um desses volumes tem 10 oportunidades, algumas são fundos, algumas são competições, né, de roteiros, enfim, e a ideia também é que a gente traga oportunidades que os brasileiros possam apoiar, sejam os projetos, né, os realizadores, enfim, os produtores, ou as pessoas mesmas, né, às vezes tem alguns fundos específicos que vão dar financiamento para realização de alguma obra ou de alguma parte da obra específica. E também é interessante pontuar que nesses levantamentos que a gente tem feito, tem muitos fundos que são de nicho. Então, aqui no Show Me the Fund número 4, se puder passar para as próximas páginas, por favor, dentre as iniciativas que a gente tem aqui, a gente tem iniciativas que vão apoiar o cinema experimental, que é a primeira iniciativa que vai aparecer, pode passar. A próxima. Esse fundo Cousin, por exemplo, é um fundo focado em cinema experimental. Então, essa é a carinha do Show Me the Fund, só para vocês aprenderem a navegar, entenderem como é que funciona. A gente traz uma descrição do que é o fundo, o país que criou, né, esse fundo, informações básicas, o montante de recursos que tem para aquele fundo específico, para que tipo de conteúdo ele é destinado. Tem fundos para séries, tem fundos para longa-metragens, tem fundos para curtas. E no final, nesse quadradinho rosa, a gente traz alguns destaques importantes relativos àquele fundo específico. Normalmente a gente tenta destacar se já houve um brasileiro, uma obra brasileira, uma produtora brasileira que ganhou aquele fundo, para, enfim, trazer essa proximidade, né, e mostrar que essas oportunidades estão abertas mesmo para todo mundo aqui do Brasil. Então, essa é um pouco do que é o Show Me the Fund. Eu recomendo que vocês, que ainda não conhecem, entrem no site e se cadastrem, que vocês imediatamente vão receber. E quem já estava inscrito já deve ter recebido também o e-mail com a atualização com o 4º volume. Então, também se tiver algum problema, alguma dúvida, no próprio e-mail você consegue responder para info@showmethefund, que a gente retorna respondendo as questões de vocês. Mas, novamente, eu gostaria de agradecer, Thiago, Marília, né, toda a equipe do FAM, pelo convite, pela realização dessa mesa e pela gente ter tido a oportunidade de fazer a abertura do Encontro de Coprodução do Mercosul, trazendo essa iniciativa que é o Show Me the Fund, com parceiros tão queridos nossos do Projeto Paradiso e do Cinema do Brasil. Bom, Maria, eu agradeço. Eu tenho uma pergunta aqui de uma documentarista de Florianópolis, só que a gente está bem apertado, Kátia, a Kátia Klock, só que eu vou pedir o compromisso, né, se a gente pode fazer essa intermediação de perguntar ali a nossa comunicação faz alguma coisa pelo Face, alguma coisa, para a Letéia e a Cris responderem a pergunta dela. Eu só vou deixar a pergunta no ar também para as pessoas saberem, eu acho importante isso, mas é a questão do tempo, a gente está com um estúdio, mas é um estúdio que a gente já está entrando às 4 da tarde, às 5 da tarde, com um crossover junto com o Bolívia Lab, então a gente não pode se estender muito. Mas eu queria deixar no ar aqui, porque a pergunta dela é boa, né? Ótima conversa, pessoal. Gostaria de saber como foi o arranjo de recursos. A produção conseguiu fundos do INCA, ICAO e Ancine para o Mulher do Pai, e também se o filme teve apoio de empresas privadas. Tá? A gente pode continuar essa conversa, acho que no chat, né? A gente arma isso. Tá, Kátia, peço desculpa pelo que a gente está apertado de horário mesmo.
Mas, por favor, continue, a gente vai puxar a Cris, eu vou pedir para a Litéia e a Cris, se tiverem um tempinho a mais, a gente continuar isso ali por fora, tá, gente? Bom, vamos lá, recapitulando. Muito obrigado, Mari, muito obrigado, Adri, muito obrigado, Raquel, muito obrigado, Litéia, Cris, por estarem aqui nessa abertura da 4ª edição do Encontro de Coprodução do Mercosul. É uma felicidade muito grande estar aqui hoje, assim, vocês acompanharam um pouco a nossa batalha, essa incerteza, na verdade, uma incerteza que todo mundo viveu esse ano, todo mundo ainda vive esse ano, né? Mas a gente tem a cultura como um alento para tudo isso. E é importante, eu disse isso ontem, acho que eu vou continuar dizendo isso até quarta-feira aqui, mas eu vou continuar dizendo, a cultura, ela existe, só que ela precisa ser remunerada. As pessoas que trabalham com cultura, que trabalham com cinema, precisam receber também. É um serviço como um outro qualquer, que você vai lá e consome. Tá? Eu preciso de um salário, vocês precisam de um salário, essa estrutura precisa de um salário. Tá? Então, é importante que quando você fala, vamos apoiar a cultura, vamos incentivar isso, todos os outros incentivos, por que o automobilístico, o do milho ou da soja não é dito, né? É uma questão que eu deixo no ar aqui. Tá? Eu digo isso tudo pela nossa dificuldade, principalmente do FAM, de ser realizado esse ano, da questão de incentivos fiscais, da questão da continuidade. Tá? Eu sei que é um caminho, a gente ir para fundos internacionais, mas eu acho que é uma responsabilidade do país também ter uma base para a gente ir forte lá para fora, fazer coproduções. Tá? Gente, como eu falei já, 5 da tarde, coprodução, um painel com a Bolívia Lab, que está acabando hoje, é um crossover, se não me engano, acho que é o primeiro crossover do país, eu não conheço outro que teve, de 2 festivais ao mesmo tempo. Depois a Mari, a Raquel e a Adri podem me dizer se já conheceram essa modalidade, a gente fica inventando no FAM. Tá? Então eu convido todos a continuarem daqui a pouquinho com a gente, continua toda a programação na Ensaiei, no site, no Facebook, né, sempre @fã de todos. A gente volta amanhã no ECM com o painel de festivais internacionais, tá, latino-americanos. Na segunda-feira a gente volta com o pitching, com o Antuan. E na terça a gente volta na discussão dos fundos internacionais com o programa Ibermédia às 10 da manhã com o Fito Sanches. A participação, continuamos com a participação do Show Me the Fund nessa mesa. Tá? Na quinta, eu falei, desculpa, é terça e quarta. Terça-feira, programa Ibermédia. Quarta-feira é o World Cinema Fund com o Berlinale. Gente, muito obrigado mesmo, tá? Meninas. Encerramos por aqui. Tá? Obrigado, gente. Vocês querem alguma palavrinha final? Só agradecer e desejar um excelente festival para vocês. Parabéns por todo o trabalho, Thiago. Eu ia te deixar desesperado falar que a gente precisa de mais 1 hora para contar algumas coisas, mas você ia... Não, a gente abre uma live no Instagram já, se quiser. Não tem problema. Gente, obrigado. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Litéia. Obrigada, Cris. Valeu.